Olá, sejam bem-vindos ao canal Pode Tudo Sem Limites. E hoje, quem vai ser entrevistado é o Dr. Luiz. É um grande prazer estar aqui com vocês. Meu nome é André, eu também sou fundador da Daily.com e faço parte aqui da equipe com o Dr. Luiz Jardim. E hoje vamos falar sobre bosque de altitude, o bioma mais ameaçado da região. Com você, Dr. Luiz. Uma boa tarde, senhores ouvintes e telespectadores. Nós vamos falar sobre bosque de altitude onde Garanhuns está inserida. Ok, doutor, então para começar, eu gostaria que o senhor dissesse para nós o que são os bosques de altitude. Os bosques de altitudes, eles são formados entre 600 e 1030 metros acima do nível do mar. Esses bosques foram formados há 10 mil anos, quando houve uma mudança climática global e houve o avanço da savana, o caatinga, o Mata Branca, né? E adentrou pelo Nordeste, mudando o clima abruptamente para um clima semiárido. E então na franja das matas ficaram ilhas de vegetação de Mata Atlântica com alguns elementos de sertão. E as chuvas holográficas, né, que elas se formam no litoral, e quando chegava em cima das serras, havia um choque com o vapor d'água da mata, dos bosques, e ela se precipitava formando aquíferos. E o clima dessas regiões é bem ameno, assim como Garanhuns. Compreendo. E hoje, quantos bosques de altitude existem? Em 1970, houve os geógrafos e pessoas que estudam a questão dos biomas. Existiam outrora 72 bosques. Em 1970 tinha 42 fragmentos, mas atualmente só 12 bosques de altitudes existem, com pequenos fragmentos. Haja visto a ocupação humana tem sido implacável em cima desses bosques, porque quase todos eles estão no entorno de cidades, né? E essas cidades, com o avanço da agricultura no século XIX, elas foram, pela temperatura amena e a quantidade de chuva, ela foi usada para o cultivo do café. E então se estendeu isso, houve uma supressão de grande parte dos bosques de altitude. Aqui em Garanhuns especificamente, nós tínhamos uma termoelétrica nos anos 40 que consumia 100 metros cúbicos de lenha por dia para manter a energia. E aí ela consumiu grande parte das matas que circundavam a cidade de Garanhuns, né? Hoje, onde é Brejão, tinha uma mata luxuriante, e ela foi toda abatida e foi substituída pelo café. E aí existia no café o sombreamento, porque o café à época era variedade de coffee arábica, e ele só começava a produção com 5 anos. Necessário se fazia ele ser cultivado à sombra. E ainda existia fragmentos de mata, né? E também no plantio do café era o ingá, a manga, o caju, a jaca, o tamboril, e outras plantas assim que sombreavam o café. Então se mantinha o clima ameno e uma produção de café muito boa. Então nessa época combinava. Havia um equilíbrio. Havia ainda um pouco de equilíbrio. Entendi. E a questão da chuva aqui em Garanhuns e de clima, em 1923 foi publicado um almanaque de Álvaro Lemos e Vespasiano, que retrata o clima de Garanhuns com 20 graus no verão e 10, 12 no inverno. Quer dizer, muito fresco, 20 graus é uma maravilha. Era um clima bem ameno, não é? E por isso
algumas colônias de estrangeiros procuraram aqui Garanhuns, e Garanhuns era conhecido não só pelo café, mas pela produção de flores, né? Flores de corte. E agora, por conta desse clima, então, que se vem o nome, o apelido de Garanhuns de Suíça Pernambucana? Justamente por conta do clima e da neblina, não é, que ainda hoje nós, graças a Deus, ainda se mantém a neblina, embora o clima mudou abruptamente. E à época, Garanhuns tinha uma pluviosidade entre 1.800 e 2.200 milímetros. Agora veja, o senhor disse que hoje só temos 12 bosques de altitude, ok? Sim. Então, qual é a importância ecológica desses bosques de altitude para o Nordeste? É de importância vital, né? Não só pela questão do turismo, mas a questão da formação dos aquíferos, né? Por exemplo, Garanhuns nós temos 2 rios, o Rio Canhoto e o Rio Mundaú, cuja nascente é aqui em Garanhuns, são 2 rios federais. Então, nesses bosques, nos últimos 10.000 anos, eles vinham captando a água de toda a chuva e alimentavam o lençol freático, onde tem o cristalino, né? Então, Garanhuns de outrora tinha muita água, né? São bacias de cabeceira. Mais do que tem hoje? Não, hoje tem bem menos, né? Porque também há não houve um cuidado da preservação nem das galerias de água pluviais, né? Houve um desmantelamento, vamos dizer assim, porque as galerias deveriam ser só para águas pluviais, então a água continuaria potável, mas acontece que a partir de 60, grande parte das casas ligaram o esgotamento sanitário para a rede de galerias pluviais, e isso contaminou a água de sobremaneira. Infelizmente, né? Sendo o bioma mais ameaçado do Nordeste, o que pode ser feito para minorar o impacto, doutor? A meu ver é o seguinte: primeiro teria que fazer um levantamento florístico, né? De ave e fauna, né? Que é quem faz a dispersão das sementes, criar reserva de preservação permanente, bosques, manter bosques, né? Porque muita do reflorestamento é feito com plantas exóticas que são de biomas totalmente distintos do nosso, né? E criar reserva de preservação permanente nas propriedades particulares, com incentivo do governo estadual, municipal e federal. Esse seria um grande passo para manter os poucos fragmentos que existem. E também a questão da legislação, usar a legislação que tem para a ocupação do solo e na área de encosta não ser desmatado, e é isso aí. E a conscientização na educação ambiental, mostrando que Garanhuns, Sairé, o Pico do Jabre, o Maciço do Baturité, Morro do Chapéu, Triunfo, Bonito, esses bosques, né? Algumas regiões dessa mantêm ainda uma área expressiva de bosque de altitude, embora Garanhuns nós só temos 2% do que existia. 2%, só 2% do que existia. Isso é grave, isso é muito sério, doutor. E aí a cada ano a gente perde mais bosque, né? Mais fragmento do que existia, né? Se nós só temos 12 hoje, isso quer dizer que nós estamos caminhando para o zero. Provavelmente. Em escala larga, pelo visto. Em 50 anos, dá para ter qual é a perda, assim, com a mudança climática, né, de temperatura, de alteração de temperatura que Garanhuns teve nos últimos 50 anos? O senhor tem essa informação? Tem. Nos últimos 50 anos, Garanhuns vem diminuindo na questão de pluviosidade. Graças a Deus, pelo efeito Laninha, nos últimos 3 anos nós temos tido chuvas abundantes, passando de 1.100 milímetros. Mas nós passamos 10 anos com uma redução para 700 milímetros.
Entende? E hoje praticamente inexiste, exceto alguns poucos proprietários que estão adentrando ainda em cultivar café, num café com mais cuidado, então retomar essa produção, né? Essa cultura que tanto alavancou o nome de Garanhuns ao longo do século XIX até 1915, porque Garanhuns já foi o melhor café do mundo, né? Na exposição da Feira de Lavoura em Turim, na Itália, em 1915, Garanhuns ficou em terceiro lugar, e o segundo lugar foi a cidade de Franca. Olha que coisa boa, hein? Franca, São Paulo? Cidade de Franca? Sim, São Franca, Paulo? São Paulo. Quando Franca começou, o café começou bem posterior aqui ao Nordeste, né? Então Garanhuns se diversificava com isso, né? E hoje com incentivo aí do secretário Alexandre Marinho, está tentando retomar essa posição do café. São pequenas propriedades, mas um café mais específico. Entendi. Não um café arábico, um café mais resistente, né, a essa mudança climática, com gotejamento, assim, mas é muito incipiente para a vista do que existia, né? Falando de preservação, quais são os maiores desafios para a preservação deste bioma? O maior desafio é a conscientização e a educação. E na questão de educação e conscientização, quais são as políticas públicas que existem para este bioma? Não conheço. Aqui na região. Eu estou rindo porque é triste, é trágico. O grande que da questão é o seguinte: de maneira global, o planeta está sofrendo um impacto muito grande. Talvez seja irreversível, se não houver uma conscientização e uma política pública de conscientização de cada pessoa. Não pode só se culpar o governo, mas a questão da mudança de hábito, né? Mudança de costume, a nossa comodidade e vaidade, né? Mudança de do alimento, a questão da praticidade, né? Isso está levando à destruição não só do bioma de mata de altitude, de bosque, mas de todo um bioma, de todos os biomas. A caatinga tão ameaçada, dos biomas muito frágeis, quase que irreversível de ser recuperada. Já nós hoje temos duas áreas de desertificação, uma nos sertões da Bahia, que já é considerado não mais semiárido, sim árido, e no Piauí também. Então é preocupante essa questão, né? Nós só temos esse planeta, a gente não tem outro. Tem muita gente aí pensando em colonizar Marte, outras estrelas, aquela coisa toda, mas a gente não está cuidando nem o nosso, como é que a gente vai destruir o dos outros? Então, se é hora de pensar no hoje, né? É hora de pensar no hoje e no amanhã, né? Principalmente no amanhã. Verdade. A minha geração ainda teve a oportunidade de ver muita coisa boa e contemplar o belo. Muita beleza. A grande maioria das pessoas hoje, diante das informações, da tecnologia, elas estão completamente desnorteadas. É verdade. E desconectadas da natureza como um todo. Então eu creio que cada um pode fazer um pouco, né? E aí ainda se nós não já destruímos uma quantidade de mata, de tudo isso, mas pode se recuperar, depende da vontade, né? Então fica o nosso recado aqui, né, para o senhor e para a senhora que está nos assistindo, que caso eles, né, desejem que seus filhos, netos continuem tendo uma água boa aqui em Garanhuns, né, aqui no Nordeste, clima, né? Tendo um clima agradável aqui no Nordeste. Nós temos o FIG agora em breve aqui, que é um evento bem interessante aqui na cidade, chama pessoas de todo lugar do mundo, né?
Se você deseja, então nós temos que pensar em políticas, em pessoas que pensam na preservação do meio ambiente. Porque senão... Porque senão a gente está fadado à destruição, né? Porque a gente já destruiu grande parte dos biomas, né? Agora, nos últimos 10 anos, nós vamos tendo visto seca na Amazônia, né? Hoje está havendo uma seca na Amazônia. Há 3 anos atrás houve uma seca na Amazônia. O Rio Negro baixou 1 metro, não é? Por conta de quê? Do regime da chuva, por conta do desmatamento, dessa escalada. A gente está tirando todos os recursos que a terra tem, não é? De uma forma predatória, né? Aquela região, desde a época que começou a Transamazônica, foi destruindo uma vegetação que ela, por si só, a mata só se mantém por ela própria, para se plantar capim, e mudou o regime de chuva. Hoje nós temos o Pantanal, com 64% de toda a área do Pantanal já foi destruída, e agora o fogo está consumindo uma grande parte. E isso não serve de alerta. A cada ano avança um desmatamento, a cada 3 minutos uma mata é destruída, 10 campos de futebol. E aí o mundo é finito, os recursos naturais, eles são finitos, eles não são a mesma coisa da água. Agora a gente já está com um problema mais sério, que é a destruição dos oceanos, né? É que sem o bosque, nós interrompemos um ciclo natural, né? Sim. Da água, do próprio planeta. De abastecimento do lençol freático e do clima como um todo. Então, porque à medida que refresca ali, que vem a água, entra no bosque, não é isso? Sim. Vai para o solo, refresca todo o ambiente e ainda alimenta com água. É uma coisa maravilhosa. Alimenta o lençol freático. E uma árvore de 30 metros, ela coloca 200 litros d'água, de vapor d'água na atmosfera. Olha que então coisa. Diminui a temperatura, deixa um clima ameno, os agentes polinizadores são necessários, a avifauna. Hoje, aqui próximo a Garanhuns, os loteamentos, a cada dia a cidade vai crescendo e os loteamentos vão avançando em cima dos fragmentos de bosque. O senhor acredita que, se não fizermos nada, continuarmos devastando e perdendo os bosques de altitude, Garanhuns e o Nordeste pode se transformar em um grande deserto? A longo prazo, sim. Os bosques de altitude, eu acredito que em mais 5, se continuar do jeito que vai, com a escalada, isso vai ser só um referencial que já existiu. Entendi. Então nós temos uma missão importante aqui, nós e os nossos ouvintes hoje, de compartilhar essa informação e conscientização, onde possamos pensar um pouco melhor no nosso planeta, na nossa cidade, para os nossos filhos, para os nossos netos, na verdade. Justamente. A função nossa no planeta é tentar reparar o que já foi perdido, né? E que as gerações do futuro tenham a oportunidade de ver e ouvir os sons da natureza, que hoje quase ninguém os vê. Eu acho que nós precisamos trazer um pouco das imagens do bosque de altitude para que as pessoas possam compreender melhor o que é o bosque de altitude, né? Diga, doutor, diante dessa árvore, o que o senhor tem a nos dizer? Essa é uma das últimas remanescentes do bosque de altitude que foi preservada, né? Ela é uma árvore centenária, né? Antes mesmo de se transformar isso aqui em fazenda de café no começo do século passado, ela foi preservada aqui na divisa da propriedade, né? Da propriedade São Geraldo. É um bosque de altitude no município hoje de São João, né? Outrora pertencia a Garanhuns. É um exemplar fantástico, né? Eu espero que a gente tenha a longevidade que ela tem.
O senhor está preparando um documentário, nós podemos comentar um pouco sobre esse documentário. O senhor está preparando um documentário, nós já fizemos algumas imagens em um bosque de altitude de sua preservação, e gostaria que o senhor comentasse um pouco com a audiência. Nós estamos fazendo alguns documentários, né? Dentro dos documentários, a gente está fazendo um documentário especificamente sobre o bosque de altitude, o que existe aqui na nossa região. Então nós temos um fragmento de bosque de altitude aqui próximo ao posto 13. Existem duas áreas que estão relativamente preservadas, e nós fizemos algumas imagens e uma filmagem em um outro bosque preservado no município de São João. E aí nós estamos fazendo esse documentário, pegando depoimento de pessoas que vivem lá, como era, para falar como era há 50, 60 anos, 70 anos, como era a vegetação, como era o tipo de alimentação, como era que eles viviam, a questão do clima e a questão da economia. E hoje o decréscimo de frutas, de mudança de hábito e tudo. Porque Garanhuns, por exemplo, quando tinha o café, essa propriedade onde tem especificamente esse bosque, outrora era uma propriedade de café. E se tirava uma quantidade de castanha, e a cada ano praticamente o Anacardium occidentalis, o caju nativo, deixou de ter a safra punjante que tinha, né? Então, em 30 hectares, nós tirávamos 115 sacas de castanha. Nos últimos 5 anos, a gente tem tirado menos de 5. E a grande parte do caju está morrendo, tanto o caju quanto a manga. Entendo. Entende? É uma mudança abrupta, né? As pessoas, os mais antigos, percebem essa mudança. Eu vejo, quando converso com uma pessoa assim com mais idade, aqui na cidade, né, no nosso dia a dia, eu sempre escuto um comentário de mudanças. Então é necessário. Eu acredito ainda que é possível melhorar e evoluir. Nós temos só tecnologia, mas com toda a tecnologia, com todo o dinheiro que possa uma pessoa ter, ele não consegue trazer uma árvore que está extinta, um animal que está extinta. É irreversível. Eu queria até pedir para as pessoas comentar aqui no YouTube sobre aquilo que eles têm vindo, as mudanças que eles têm percebido, né, no meio ali que eles vivem, comentar com a gente. E eu vejo assim, que cada pessoa, né, ela pode no dia a dia ter uma atitude proativa com o meio ambiente. Primeiro, a gente tem que limpar a nossa casa. Limpar a nossa casa, separar o nosso lixo, que isso já é de bom tamanho. Então, uma pequena sugestão: se a pessoa toma café, por que não usar um coador de pano ou de nylon, que é menos danoso do que de papel? Porque aí vai gerar uma quantidade de, além de perder a matéria orgânica do pó do café, que poderia ser usado como adubo, ele ainda está usando o cloro, branqueamento, muda o sabor do café por causa do filtro. O copo de café de plástico é um desastre. Nas repartições, todas elas, em vez de cada um ter sua caneca de vidro, ou uma quantidade que pudesse ser lavada, e não impactaria tanto, né? Então, pequenas práticas. Uma coisa simples, não é? Mas por conta da comodidade, uma repartição pública, quantos copos de plástico é utilizado no dia a dia? O problema é que a gente tem ali o conforto de tomar uma água, mas e o plástico? O que nós vamos fazer com toda essa quantidade de plástico na natureza? Pois então, aí esse plástico hoje já ameaça todos os biomas, né? Principalmente o mar. Mas isso é só um alento, falando sobre essa questão, assim, um alerta
Mas o que eu vejo mais preocupante é que nós não temos a última vez que houve um reflorestamento aqui na região nossa foi nos anos 60, né? E assim foi feito a lusco-fusco, né? Com grande parte das árvores plantadas, árvores exóticas. Por exemplo, a espatólia, uma árvore africana, ela é bonita, mas ela tem diversos agentes patógenos para os nossos polinizadores. E foi devastadora. Então tem outras, assim, muitas dos tipos de ipê que estão sendo plantados aqui foram plantados aqui em Garanhuns nos últimos 10 anos, não são nativos, são da Guatemala. Então a introdução do NIM naquela região do Piauí, aqui no Pernambuco, aqui tem muito também, foi feito um reflorestamento, uma árvore muito resistente, usada na medicina indiana, bactericida, né? Mata quase 400 tipos de praga, o óleo do NIM, mas ela é devastadora para os agentes polinizadores. E isso fez com que houvesse um decréscimo muito grande na apicultura no Piauí. Poxa, que triste isso. Em todo o Nordeste. Então a maioria das coisas que a gente pensa que é uma solução mágica não existe. Ou seja, falta de informação, né? No caso aqui. Falta de informação. Por exemplo, o eucalipto. Nós temos eucalipto plantado em Garanhuns desde 1923. A falta de informação traz destruição e empobrecimento. O grande problema nosso é a falta de informação, né? E você só vai ver o efeito de uma planta, de um pássaro, depois de 20 anos. Então 20 anos para a gente é muito tempo, mas para a natureza não é nada. Mas aí pode de sobremaneira destruir um bioma. Sim. Não é? Mas aí e depois a recuperação disso dezenas de anos. Quase que é impossível, né? Mas eu acredito que o poder da vontade, né? E a boa vontade, as pessoas que pensam nos seus netos, nos seus filhos e pensam num mundo melhor. Eu acredito que há condição de se recuperar grande parte do que já foi perdido, né? É questão só de tirar um pouco assim de tanto conforto, de tanta comodidade. Que as nossas mães, a avó trabalhavam tanto no dia a dia, não tinha essa quantidade de material descartável. Você vai a um restaurante, se for um fast food, alguma coisa do tipo, você tem uma quantidade de molho, todas elas com aditivo, é saboroso, mas é venenoso. Né? E o problema não está aí, o problema maior está no resíduo, né? Tudo é plástico, tudo é descartável, tudo para reciclar é muito difícil, leva centenas de anos. E aí a gente podia usar o vidro novamente, como se usou desde o primórdio do tempo. Né? E é só ter cuidado, né? É cuidar de si e de ser. Muito bom, foi muito bom passar essa tarde aqui. Pois, muito obrigado, agradeço aos ouvintes. Nós temos um blog, né, que tem informações maiores sobre bosque de altitude. Aceitamos sugestões e colaboração nesse sentido. Compartilhem o vídeo e se inscrevam no nosso canal, ganhem algum prêmio. Isso é interessante, o prêmio que nós estamos preparando, né? Vamos ofertar, porque é de sobremaneira. E é um prêmio que você vai-se embora e ele vai ficar. Tá certo. Eu também quero agradecer por passar esse momento com todos vocês e aqui juntos. E como sempre, é bem aproveitoso, sempre estamos aprendendo. E vamos fazer essa corrente do bem. Vamos divulgar essa informação, vamos despertar as pessoas para cuidar do nosso planeta, né? Uma ótima tarde, um ótimo dia para vocês aí. E eu quero aproveitar e pedir para você entrar no nosso site
no espaçoluizjardim.com.br, entrar lá no Pode Tudo e conhecer a página oficial do Pode Tudo. Lá temos também um botão chamado Participe e Ganhe. Você fazendo o cadastro, você vai estar participando aqui mais próximo do Pode Tudo Sem Limites e também vai estar concorrendo a prêmios, ok? Então, nosso muito obrigado e permaneça conosco. Muito obrigado, e é de grande valia eu não posso, o que eu vou ofertar é uma oferta para o mundo, não é? É para a gente se sentir melhor. Assim como uma árvore dá milhares de sementes, então eu acho que o homem, o ser humano, ele tem que também deixar muitas sementes. Então a gente pode reflorestar com muito. Uma orquídea. Nós somos uma semente, né? Temos que dar frutos, né? A gente tem que dar fruto. Bons frutos. Então, uma orquídea, ela dá a primeira flor com 7 anos. A Catileia, a Autunalis, que aqui em Garanhuns tinha muito no passado. Ocorre que, quando há a polinização, o bulbo dessa orquídea tem 800 mil sementes. Então, com uma orquídea e havendo a polinização, a gente pode recuperar. Se recupera com orquídea, a gente recupera com o ser humano. Muito obrigado.